SCP-3640. Fuga da Casa do Rato. Procedimentos especiais de contenção. Todos os funcionários da Fundação são aconselhados a evitar a leitura de folhetos de visitas autoguiadas no estado da Flórida e a levar quaisquer folhetos que encontrarem ao Departamento de Arquivos local para serem transferidos à Força Tarefa Móvel Lambda 12, Controle de Pragas. Lambda 12 foi designado para investigar potenciais campos de caça SCP-3640, ALPA. Eles estão autorizados a encerrar instâncias de SCP-3640, ALPA com força letal. Todos os campos de caça SCP-3640 conhecidos tiveram suas propriedades vizinhas adquiridas pela Fundação. Essas propriedades devem ser usadas como acomodações subsidiadas para funcionários da Fundação em licença de saúde mental que não leram nenhuma instância de SCP-3640. O Departamento Jurídico da Walt Disney Company está atualmente sob vigilância para qualquer documentação que possa indicar conhecimento de SCP-3640, ALPA. Descrição: instâncias de SCP-3640 são folhetos turísticos anunciando tours autoguiados de áreas associadas a lendas urbanas, assombrações, avistamentos de criptídeos e folclore no estado americano da Flórida. Um indivíduo que leu uma instância de SCP-3640 e visita o local inicial especificado em qualquer um dos horários especificados estará sujeito à predação por uma instância de SCP-3640, ALPA. Instâncias de SCP-3640, ALPA são organismos predadores que superficialmente se assemelham a mascotes uniformizados associados a propriedades de mídia de propriedade do conglomerado de mídia de massa Walt Disney Company, como Mickey Mouse, Pato Donald, Minnie Mouse e Pateta. Embora sejam endêmicos e disseminados por todo o estado da Flórida, instâncias de SCP-3640, ALPA são observadas caçando apenas nos horários e locais especificados em SCP-3640. Testes com pessoal da classe D mostraram que as instâncias SCP-3640, ALPA seguem certas regras ao selecionar presas. Instâncias de SCP-3640, ALPA só abordarão indivíduos que leram SCP-3640. Se algum membro de um grupo não tiver lido o folheto, as instâncias de SCP-3640, ALPA evitarão o grupo completamente. Se todos os membros de um grupo tiverem lido o folheto, o número de instâncias de SCP-3640, ALPA atacando o grupo será equivalente ao número de membros do grupo. Instâncias SCP-3640, ALPA não perseguirão presas que cruzem os limites do estado da Flórida. Ainda não está claro como as instâncias de SCP-3640, ALPA crescem, se reproduzem ou consomem presas. Documento. Caro Governador Askew, a Walt Disney Company agradece sua cooperação neste assunto referente aos operadores de personagens não licenciados da Walt Disney. Por favor, passe adiante as seguintes informações, coletadas pelos homens e mulheres excepcionais do Departamento de Polícia da cidade de Orlando, para a Guarda Nacional da Flórida. Se um personagem for avistado, chame para chamar sua atenção e então rapidamente aponte suas lanternas para a fantasia. Se ele não vacilar, atire ao avistá-lo. Mire na cabeça se possível. Caso contrário, mire nos joelhos para desativá-los e então acabe com eles com tiros na cabeça. Tiros no corpo demonstraram não ser eficazes. Personagens mortos devem ser incinerados. Nenhum outro meio de descarte é recomendado. Atualmente, estamos buscando meios legais alternativos para fechar esses operadores não licenciados e esperamos chegar a um acordo até o final do ano. Atenciosamente, The Walt Disney Company. Notas de rodapé 1. Dizem que é o lar de um monstro do rio no folclore local. 2. O falecido governador da Flórida de 1971-1979,